Boa noite, amigos. Estamos de volta ao nosso horário tradicional com o fim da transmissão da Série C e nós recebemos com o maior prazer o maior advogado do Brasil em tamanho e um dos maiores em talento. Doutor Ademar Rigueira, que prazer tê-lo aqui. O prazer é meu. Vamos começar com o interrogatório. O senhor vai fazer os interrogatórios dos seus clientes e agora vamos fazer o interrogatório do senhor. Qual é o time que torce? Esporte. Esporte, tem bom gosto. Um lugar que o senhor foi que lhe encantou? Olha, o lugar, se for para escolher um lugar na minha vida, eu vou escolher, não vou sair de Pernambuco, vou escolher o meu refúgio, que é o Aras Capibaribe, lá em Limoeiro. O senhor cria cavalo de que raça lá? Eu crio o Campolina Machador. É uma raça brasileira, genuinamente brasileira. É um cavalo de marcha, um cavalo de passeio. É um hobby? É um hobby, com certeza. Por isso que eu digo que é o lugar que eu sempre tenho como um marco do meu descanso, do convívio com a família. É por isso que é o meu lugar, com certeza. Doutor Ademar, qual foi o melhor livro que o senhor leu? Eu acho que livro é uma coisa que vai evoluindo. A gente nunca tem um melhor livro, né? Porque cada livro é uma experiência nova. Mas, assim, se for para dizer um livro só, um livro que marcou inclusive o curso de Direito, que marcou a minha juventude, que é, com certeza, Crime e Castigo, de Dostoiévski. E um jurista? Um jurista vivo, né? Para fazer uma homenagem a alguém vivo, Nabor Bulhões. É um alagoano, nordestino, com a capacidade criminalista, com a capacidade extrema é um jurista completo, podemos dizer, apesar de ter uma atuação na área criminal. Nabor, ele é um constitucionalista, uma larga experiência de direito internacional, privado, direito internacional público. Eu acho que é um orgulho para o Nordeste ter um jurista com a formação de Nabor Bulhões hoje. Como é que a advocacia entrou na sua vida? A advocacia sempre esteve presente na minha vida. Eu acho que até na preparação do colégio, né, quando a gente fica meio que perdido para buscar um curso, né, uma aptidão para vestibular, mas direito sempre esteve na minha vocação. Eu acho que eu nunca pensei, João, de escolher outro curso. Eu acho que eu nunca tive dúvida, né, do que queria fazer efetivamente. Eu sempre gostei de política estudantil, no colégio, sempre tive uma vocação para a área de humanas, então foi muito fácil escolher a área de direito e graças a Deus fiz essa opção correta, né? Apesar que na minha família não era uma família de juristas, eu venho de uma família, o pai médico, a minha mãe era dona de casa, a minha família eu não tenho ninguém assim que pudesse me espelhar, mas era uma vocação já que eu tinha e hoje me orgulho muito da profissão que escolhi. E como é que o senhor entrou na área criminal? Criminal, curiosamente, também era eu entrei na faculdade e a gente sempre brinca, né? Porque todo estudante de Direito que entra, o recém-ingresso na faculdade de Direito, ele sempre acha que vai ser criminalista. Porque o direito criminal, ele empolga, com o tempo as pessoas vão optando por outras áreas, mas eu sempre quis a área de direito criminal, eu sempre gostei dessa área específica, inclusive quando eu entrei na faculdade, você não tinha essa gama de atuações na área criminal que se tem hoje. Hoje o advogado criminal ele atua na área empresarial, tem uma larga atuação na área empresarial, não é aquele advogado criminal padrão, raiz, que a gente podia dizer, que é o advogado do júri, o advogado de crimes mais violentos, enfim. Mas na minha época era essa área, né? Você não tinha ainda despontado para essa área do direito penal econômico, dos crimes cibernéticos, não se falava nisso. Mas a minha opção sempre foi, tanto que eu me lembro que eu cheguei a trancar a cadeira de direito penal para sair da minha turma, porque eu optei em fazer as cadeiras de direito penal com, acho que você se lembra muito dele, o finado Romualdo Marques, que era um grande advogado criminal e um grande professor. E aí eu tive a oportunidade de escolhi em trancar a cadeira, sair da minha turma para poder estudar os 4 anos de direito penal com o Romualdo Marques. Um tema quente, doutor Ademar, abuso de autoridade. O que é que o senhor acha dessa lei? A lei demorou muito para vir, né? Nós temos
a conceituação do crime de abuso de autoridade é muito antiga, então era um espectro muito grande e terminava sem aplicabilidade. Eu sempre acho que a conduta típica ela tem que ser específica, ela tem que trazer os casos em que uma autoridade pública pode cometer um crime de abuso de autoridade. E a lei veio traçando essas condutas especificamente. Condutas que no dia a dia da advocacia, por exemplo, a gente enfrenta numa delegacia de polícia de um bairro, com um juiz mais arbitrário. Não são condutas que precisavam estar disciplinadas efetivamente e tipificadas numa lei. E veio agora. Eu acho que a lei é bem-vinda. Eu acho que a gente precisa coibir os excessos. Não existe autoridade com poder supremo para decidir sobre uma liberdade, para decidir sobre a restrição do patrimônio de uma pessoa, sem ter os limites que a própria lei imposta. Então, quando essa pessoa vai além, que transgride a legislação, ela deve ser efetivamente punida. Então, esse grito dos magistrados, por exemplo, a MMB agora entrou com ação de inconstitucionalidade de um dos dispositivos da lei, esse grito é normal, mas as pessoas vão se acostumar. Ninguém está querendo uma caça às bruxas, punir um juiz. Nós vimos recentemente agora juízes soltando presos, com base já na lei de abuso de autoridade. Estão brincando, né? Isso é um grande movimento para enfraquecer a própria lei. E se esquecem esses magistrados que estão cometendo um crime de prevaricação. Quando eles deixam de prender uma pessoa que possui os requisitos legais para uma prisão cautelar, eles não estão fugindo da aplicação da lei de abuso de autoridade. Estão fazendo uma manifestação política, mas, na verdade, estão cometendo um crime de prevaricação, porque estão deixando de cumprir a lei por motivos pessoais, para que enfraqueça essa lei. Eu acho que se tem os requisitos legais para uma prisão cautelar, se existem os requisitos legais para uma medida cautelar, o juiz claramente vai aplicar, isso não vai ter nenhuma repercussão na lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade vai ser aplicada caso a caso. Ela é aplicada para aqueles casos absurdos. Então, quando você tem uma pessoa que não podia ser efetivamente presa, que não havia fundamentação e o juiz insiste em manter uma prisão desse tipo. É um dos exemplos. Mas também se aplica para um delegado que faz uma prisão ilegal, para um delegado que invade uma residência sem ter uma ordem judicial escrita. Enfim, medidas que todos nós, cidadãos, reclamávamos que precisávamos ter esse instrumento e agora temos. Na verdade, a lei de abuso de autoridade é a proteção ao cidadão de ter um processo, de responder um processo justo, um processo sem excessos, um processo sem que haja um juiz desequilibrado ao ponto de descumprir a lei na condução. Ou um governador como o do Rio que manda matar, né? Nós temos um caso do Rio que está em grande discussão, que veja as situações que já estão acontecendo no Rio de Janeiro, apesar da população, de certa forma, aplaudir esse tipo de conduta, mas já tem casos aí, garotas sendo assassinadas nas ruas, por causa mundial, inclusive, dessa ausência desses freios que a legislação precisa impor. Então, as pessoas que descumprem a legislação não podem ficar impunes, sejam elas quem forem. Então, desde o parlamentar, ao magistrado, ao órgão do Ministério Público, se eles descumprem a lei, eles precisam ser processados e responder pelos atos. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Adimar Rigueira. Vamos continuar conversando com esse grande nome da advocacia brasileira, eu diria, doutor Adimar Rigueira. Doutor Adimar, o senhor tem um escritório em Brasília e São Paulo, para quê? Não, nós temos, em Brasília, foi uma necessidade normal dia a dia. Nós temos a atuação dos tribunais superiores, que é uma consequência natural da atuação nossa no Nordeste, que são os processos que caminham no STJ, no Supremo. Isso, com a atuação nossa, o aumento da atuação, começou a haver a necessidade de nós termos uma base em Brasília. E dessa base, hoje já temos um advogado contratado, já temos um escritório grande em parceria com outros escritórios aqui de Pernambuco.
Mas hoje já temos causas do Brasil todo, já causas no próprio tribunal, nos próprios tribunais superiores, advindos de outros advogados, de outros tribunais que não os tribunais do Nordeste. Doutor Ademar, eu me recordo da sua exitosa administração na OAB de Pernambuco. Foi uma coisa importante presidir a OAB de Pernambuco? Claro, uma grande experiência profissional, uma grande experiência como ser humano, né? Como vivência. Eu tive a honra de ser presidente da Ordem de Pernambuco, talvez eu tenha sido um dos presidentes mais novos do Brasil até hoje. Eu fui presidente da OAB aqui com 36 anos. Né? Então, eu era um garoto, praticamente. Né? Vim de uma atuação dentro da própria Ordem, porque eu fui conselheiro, depois vice-presidente na gestão de Aloysio Xavier, depois da vice-presidência, presidente, e aí cheguei no Conselho Federal também. Mas é uma experiência muito rica, né? Não só o convívio com todos os advogados, enfim, mas com a Ordem. Ela tem uma gama de atuação social imensa, não é? Ela não fica restrita à atuação. Quando se diz que a Ordem tem o para-choque da efetiva, um para-choque da cidadania, é porque ela atua em ela tem uma atuação social muito grande. Então, a experiência é muito rica, com certeza, foi uma grande honra para mim. E agora, eu pensei que tinha, inclusive, me aposentado da OAB, porque eu tinha ocupado praticamente todos os cargos, mas agora, depois de 15 anos, eu retornei nessa última eleição da Ordem de Pernambuco, na gestão de Bruno Batista. Eu retornei para o Conselho Federal novamente e assumi agora há pouco o Conselho. Estou novamente nessa atuação da Ordem, porque eu pensava que já tinha me aposentado. Aí dentro dessa área, doutor Ademar, há um exagero no número de faculdades de Direito, né? O que tem, porque eu uso muito Uber. O que eu encontro de advogado fazendo Uber é uma festa, porque tem faculdades em que o índice de aprovação no exame da OAB é mínimo, né? Há um exagero no número de... Com certeza. Isso não é de agora, né? Eu estou falando que a minha atuação na Ordem, eu estou falando de 18 anos atrás. A Ordem já tinha uma atuação muito forte tentando coibir essa proliferação dos cursos jurídicos no Brasil. É um curso muito fácil de ser criado. Não é aquele curso que não exige altos investimentos, laboratórios, enfim. Então, praticamente todas essas grandes universidades ela tem um curso de Direito, não é? Às vezes sem uma capacidade técnica de professores para a formação, e aí você cria essa multidão de pessoas que se formam em Direito que não conseguem se encaixar no mercado de trabalho. Eu acho que é uma grande fraude isso tudo, porque você cria um título à pessoa, a pessoa investe financeiramente e não consegue se inserir no mercado de trabalho porque falta qualificação, porque falta experiência, né? Enfim, isso a gente tem que ver com muito cuidado, né? É lógico que as pessoas têm direito de ingressar no curso superior, né? Mas do jeito que estão os cursos de Direito, as pessoas que querem ingressar nisso têm que ter muita calma para analisar onde vão estudar, porque realmente o nível caiu bastante, isso não tem a dúvida. Doutor Ademar, o senhor está à frente de casos famosos. Quando chega uma pessoa lá para o senhor defender ou acusar num caso, o senhor sempre aceita ou pensa também? Pensamos também. Também, né? Nem todos aceitam. Né? Nem todos aceitamos. Nós temos, todo criminalista, logicamente, ele parte da premissa de que todo cidadão tem direito à defesa, logicamente. Mas hoje nós temos uma atuação no escritório e nós estamos vivendo um mundo da especialidade, não é? Na medicina hoje já tem um cirurgião que opera a mão, que opera só o ombro, unha, né? Que aquele determinado órgão. Então, a coisa muito especializada. No direito não foge disso, né? O direito não foge disso. Então, hoje, a nossa atuação do nosso escritório na área criminal é uma atuação muito empresarial. Então, nós temos uma atuação no direito penal econômico, nesses crimes que envolvem grandes corporações.
Mas nós temos também o dia a dia da advocacia. Então, às vezes, nós temos que fazer uma seleção mínima que seja, mas para evitar a defesa naqueles casos em que de um estupro, por exemplo, de um tráfico de entorpecente, que foge um pouco do padrão do escritório hoje. Então, nós fazemos uma seleção, mas não quer dizer também que nós não atuemos num caso desse tipo, não é? Existem aqueles casos, mesmo que a sociedade possa recriminar um pouco a atuação do advogado, mas que a pessoa precisa efetivamente, sem nenhum demérito dos advogados que atuam nesta área, porque efetivamente é louvável a atuação, desde que atuem, tenham uma atuação ética, efetivamente no processo, nada impede que se pegue. Mas nós fazemos, em algumas situações, nós fazemos uma seleção. E quando nós não pegamos, nós inclusive indicamos parceiros e pessoas que atuam conjuntamente. Doutor Adimar, o senhor já teve nessa sua atuação profissional vários clientes presos, né? A coisa do presídio do brasileiro, da política carcerária é terrível, né? É terrível. Eu acho que tem uma máxima no direito penal que a gente diz que eu acho que nenhum juiz poderia determinar a prisão de alguém se não tivesse a experiência de saber o que é um presídio brasileiro hoje. Então, é uma tragédia. O presídio hoje, a penitenciária, que é efetivamente onde há o cumprimento efetivo de uma pena, ela que deveria... Mesmo o cotel, que é só de provisório, né? Mas o cotel é provisório, mas também não tem... o cotel já melhorou muito, mas é uma luta constante das pessoas que passam na administração, porque a superpopulação é gigantesca, a gente não tem mais espaço para colocar presos, não é? Então, na verdade, é um grande depósito de seres humanos, não que não reeduca, que não reinsere essas pessoas na sociedade. Universidade do crime, né? Ensina, Universidade no crime. E as pessoas ainda insistem em achar que a grande solução é a prisão, né? E as pessoas acham que a grande solução ainda é a prisão de forma cautelar, que é aquela prisão provisória, que é aquela prisão... Eu brinco que hoje já sou quase um abolicionista. Eu acho que a pena já não tem mais função alguma, né, no nosso sistema. Mas eu sou extremamente contra a prisão cautelar, né? E eu acho que a prisão cautelar ela deve ser imposta naqueles estritos... O que é a prisão cautelar? É a prisão preventiva, é aquela prisão antes do julgamento, não é aquela prisão antecipada. A pessoa não foi julgada ainda, não foi condenada, não se formou a culpa durante o processo e o juiz determina aquela prisão. São os casos, por exemplo, da Lava Jato, de um empresário que vai começar a responder o processo e o juiz determina aquela prisão preventiva ou aquela prisão temporária. Se faz aquele carnaval todo da operação. Então, esse tipo de prisão tem que ser restrita àqueles limites realmente que a lei impõe, né? A garantia da ordem pública, esse tipo de prisão é para aquela pessoa que comete crimes violentos, é para aquela pessoa que posta em liberdade pode voltar imediatamente a delinquir. Mas você pega um empresário que cometeu um crime ou está sendo acusado de cometer um crime há 5 anos atrás. É um fato completo que não é sequer contemporâneo, não é que está se investigando. A pessoa desses 5 anos para cá conviveu normalmente na sociedade e o juiz vai e determina uma prisão antecipada antes do julgamento, né? E se coloca aquela pessoa ali dentro de um presídio desse, sem condições nenhuma, à espera de ser julgado. Então, são absurdos, né, que a Lava Jato trouxe. A Lava Jato trouxe muita coisa boa, né? Trouxe um novo perfil de combate à criminalidade, trouxe instituições novas como a delação premiada, a colaboração como meio de prova, mas trouxe realmente situações absurdas como essa necessidade da prisão, né, para se dar uma justificativa à sociedade de que o judiciário estaria funcionando. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Adimar Rigueira. Nós vamos continuar conversando com o doutor Adimar Rigueira, grande criminalista. Doutor Adimar, agora vamos falar do Supremo, né?
Sempre se diz hoje que não existe um Supremo, existem 11 Supremos, né? Isso. E isso para o advogado é complicado, porque se o caso do senhor vai determinado no ministro tal ou no ministro X e Y, vai mudar o comportamento do advogado, né? Claro. A advocacia hoje enfrenta um grande problema. Nós não temos, por exemplo, que aquela causa, né, que aquele direito, o que nós estamos levando a julgamento, seja apreciado de uma forma ou de outra. Não tem uma unicidade de julgamento. Isso não é só no Supremo. Por exemplo, nossa atuação aqui no TRF, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que é que abarca aqui o Nordeste. Em determinadas situações, uma Câmara é composta por 3 desembargadores. Vamos supor que um desembargador desse saia de férias, entra um juiz substituto. A entrada desse juiz substituto muda o entendimento da turma sobre determinada matéria. Se um processo cai numa turma, nós sabemos que essa turma tem um entendimento. Já em outra, vai ter outro entendimento. Então, a sorte na distribuição, por exemplo, pode favorecer um ou outro acusado. Né? Você veja que não, porque o tribunal, ele não, na grande maioria, ele não tem uma unicidade de pensamento, não tem uma jurisprudência consolidada. Você tem alguns casos que tem já uma jurisprudência que é a repetição de julgados na mesma linha, mas a grande maioria há uma interpretação dos julgadores distinta e isso gera essa... E o Supremo é um tribunal como outro qualquer. Então, no Supremo, se cai um habeas corpus, por exemplo, que é a minha atuação na 2ª turma, nós podemos que a turma onde Gilmar Mendes, onde Lewandowski, Carmen Lúcia, Fachin funcionam, e Celso de Mello se pode ter um entendimento. Se cair na 1ª turma, onde há Fux e Barroso, nós teremos outro entendimento sobre a mesma matéria. Isso então, não é certo, né? Isso não é certo. Não é interno. Você não tem principalmente num tribunal que é um guardião da Constituição, que a interpretação dos dispositivos, né, a interpretação constitucional, deveria ser bem mais restrito, né? Teria que ser mais como os tribunais dessa magnitude em outros países possuem. Então, realmente cria uma insegurança, né? A sorte do acusado dita muito o resultado final. Como é que o senhor vê a TV Justiça, que mostra esse julgamento, e às vezes um voto demora 2 horas para dar esse voto? Eu tive uma experiência na minha vida muito boa, né, na minha formação, que eu fui um pouco do outro lado também. E eu fui desembargador do TRE, né, na categoria de jurista, que é a categoria dos advogados, por 4 anos. E eu tive a oportunidade de julgar, de ser julgador, né? E lá no TRE nós tínhamos uma justiça muito interessante, porque é uma justiça célere. Não é? O tribunal está no meio de uma eleição, ele precisa dar uma resposta imediata àqueles conflitos que surgem. E no TRE nós julgávamos assim centenas de processos num dia, entravam na madrugada julgando. Quando você coloca a TV Justiça, aí você cria o ser humano essencialmente vaidoso, né? Principalmente pessoas que têm uma qualidade intelectual do Supremo Tribunal Federal. Isso gera discursos maravilhosos e os processos não são efetivamente julgados, né? Nós temos uma grande dificuldade de julgar processos no Supremo Tribunal Federal por causa da necessidade de cada ministro expor o seu raciocínio técnico, né, de ler o seu voto, quando a realidade hoje, os votos normalmente são distribuídos, as pessoas já conhecem, então, se há uma grande dificuldade com a TV do ministro dizer simplesmente uma expressão que agilizaria o processo, que é com o relator, quando ele concorda com o que o relator explanou, ou, se houvesse uma divergência, ele justificar o seu voto. Mas não. Sempre há a retórica, sempre há o discurso, sempre há a vaidade, e isso atrasa. Um grande mal do Supremo é o retardo no julgamento das causas. Doutor Ademar, o senhor estuda muito ainda hoje? Estudo, bastante. Tem que estudar, né? Bastante, bastante. Eu acho que o trabalho intelectual do escritório é fundamental. Logicamente, hoje o nosso escritório já é uma equipe grande, né, para uma advocacia exclusiva na área criminal. Nós já temos em torno de colaboradores e sócios
quase 15 advogados, né, parceiros que atuam conosco, estagiários, mas assim, eu sempre gosto, praticamente 100% dos casos, de fazer uma revisão do que sai do escritório, do trabalho intelectual. Eu sempre discuto com os advogados as teses que vão ser elaboradas. Então, esse trabalho é fundamental, até porque se a gente deixa de ser advogado para ser empresário de um escritório de advocacia, a gente vai perdendo, desatualizando, né? O direito ele é muito dinâmico, então a gente tem que sempre estar dentro dele, estudando, se aperfeiçoando para não E como ficar é que está, desatualizado. O nível, molecada no bom sentido, né? Essa garotada que está saindo da universidade está trabalhando lá como estagiário. Bom Muito nível. boa, muito boa. Nós temos uma vantagem, né? Porque a gente falou aí dessa multidão de profissionais que estão sendo formados. A gente não tem esse convívio com esse público, né? Nosso escritório é um escritório muito procurado por estagiários e aí nós conseguimos nós conseguimos fazer uma seleção efetiva dos candidatos. Mas quem entra lá, cada dia mais, porque é uma coisa que vem progredindo, as pessoas estão mais qualificadas, mais preparadas. Isso, sem dúvida, essas últimas gerações, elas estão vindo muito preparadas. Ansiosos, né? Natural, essa juventude está cada dia mais ansioso, cada dia mais querendo um resultado profissional, mas assim, são muito preparados, muito preparados. O senhor tem saudade do júri? O senhor atuou muito tempo em júris. Tem saudade do júri? Tenho, eu ainda atuo no júri, né? Ainda tem alguns casos esporádicos, a gente caiu muito, né? Eu sempre faço essa leitura do júri dessa desnecessidade, né? Nós vivemos uma época, eu vivi ainda a época que eu via colegas armados em barzinho, em restaurantes, né? Isso, a própria legislação, né? E as pessoas, né? Viram a desnecessidade, isso caiu muito aqueles crimes rumorosos, né? Que se tinha. De homicídios. Hoje o homicídio está mais atrelado. O senhor está num crime famoso, do rapaz que matou uma família toda. Ali é um delito que vem de um delito de trânsito, mas que foi reconhecido o dolo eventual, não é? Pela condução. Na acusação, né? Nós temos a acusação que foi aquele rapaz que, embriagado, praticamente acabou com uma família, né? A esposa morreu, um babá, filho, né? A babá, a filhinha ainda hoje está em tratamento, é uma coisa estúpida, né? Nós queremos agradecer demais, foi uma beleza de entrevista, uma pena que tenha terminado, porque a gente ficava aqui 1 ou 2 horas conversando com ele, dando esse show aqui sobre esse assunto em que ele é expert. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.